Fala pessoal, tudo bem? Sou Gustavo, psicólogo e professor de psicologia e estou aqui hoje para falarmos sobre a culpa. Culpa é um sentimento muito comum, recorrente no ambiente clínico. No nosso dia a dia, na nossa história, quem nunca se sentiu culpado? Então a culpa está presente em diferentes momentos e situações. Na clínica, a culpa ela costuma vir acompanhada de uma profunda não aceitação e que é exatamente a tradução do que é o sentir-se culpado. Sentir-se culpado é não estar alinhado, é não reconhecer aquilo que fiz ou deixei de fazer, aquele que fui ou quem vim a ser diante de uma situação, diante de uma atitude em algum momento. Então a culpa como não aceitação, ela fala muito sobre o meu eu. Quem sou ou quem deixei de ser é o motivo e o sentimento de culpa que me acomete. Falar sobre culpa é falar sobre quem sou, ou quem fui, ou quem serei. Por um lado, o sentimento de culpa, quando ele é excessivo, quando ele é muito frequente, contínuo, leva o sujeito a o quê? Entrar num quadro patológico. A culpa patológica, ela tem um risco muito grande que é o de comportamentos autodestrutivos. Comportamentos agressivos, violentos, dirigidos a si mesmo. Por outro lado, há o sujeito que é totalmente destituído da culpa, que é muito explorado em séries, filmes, tipicamente com o quê? O serial killer. É típico do serial killer não ter a sensação, o sentimento de culpa. Então, um comportamento maléfico de violência, agressividade ou até mesmo de heterodestruição, que é dirigida a outros, nunca a si mesmo. Na clínica psicológica é comum um relato do paciente se sentir culpado e não saber exatamente por que está se sentindo assim, mas vem o sentimento de culpa. Agir de forma não muito bacana, um pouco grosseira com meu parceiro, minha parceira e me sentir culpado. Fui acusado de algo e me vem um sentimento de culpa. Mas o que significa essa culpa? E aí quando o paciente relata que não sabe exatamente de onde que isso vem e o que isso significa, cabe ao trabalho psicoterapêutico conseguir enxergar o que está por baixo desse sentimento, qual é o significado que está atribuído, o que representa essa culpa vivida pelo sujeito. É importante fazer essa distinção de quando a culpa vem a partir de mim mesmo e de quando a culpa vem a partir do outro. Sem essa distinção, não sabemos exatamente por que carregamos o sentimento de culpa ou por que fizemos ou deixamos de fazer algo. Olhar o significado da culpa é conseguir, inclusive, objetivar ações reparadoras. O que cabe, o que não cabe, como farei isto. O pedido de desculpas é a forma de retratar, de reparar aquela situação, aquele sentimento de mal-estar incômodo. Objetivar ações reparadoras, encontrar soluções, modos de lidar com aquilo que ocorreu. Então a culpa ela tem também uma motivação, que é avaliar o que fiz, o que deixei de fazer e então como e de que modo posso solucionar isto e superar esse mal-estar. Então quando o sujeito assume o seu fracasso, a sua falha, o seu erro, tem aí um movimento de enfrentamento de si mesmo. Ou seja, compreender que a culpa é um mal-estar, é um incômodo. E pode vir a se tornar um sintoma, e sintoma que não é bem elaborado, que não é organizado, se torna sofrimento. O sentimento de culpa frequentemente está acompanhado de sentimentos ansiosos, depressivos, diferentes quadros clínicos outros. Então a culpa ela ocupa um lugar duplo. Primeiro, de reorganização do meu eu, de avaliação daquilo que fiz e a busca por reparação disto. Mas e quando não é possível pedir desculpas, se retratar, se confessar,
poder reparar aquilo que ocorreu. É aí que o trabalho clínico ele busca, por um lado, estratégias que possam auxiliar na organização disto, na elaboração psicológica, que vai ao encontro, por outro lado, da aceitação do sentimento de culpa. E como então organizar minha comunicação, meu manejo, o que eu tenho de ferramentas, subsídio de relações interpessoais para que isso não ocorra novamente. E quando não é possível reparar a situação, temos, por fim, um processo de conscientização de por que e o que me levou a sentir culpado. E por aí, como que anda a sua culpa?